Chutaram ele pensando que era um mendigo. Ele tomou uma decisão chocante. Sai daqui, seu mendigo fedorento! O grito ecoou alto, como se fosse um tiro no meio daquela loja de carrões importados. O gerente, cheio de arrogância, empurrou o homem maltrapilho para fora, sem dó nem piedade. As pessoas riram, debocharam, e teve até quem sacou o celular para filmar, como se aquilo fosse um entretenimento. Olha só esse trapo achando que pode encostar num carro de luxo, disse um cliente com um relógio caríssimo no pulso. O homem ficou em silêncio, mas os olhos dele ardiam, não de vergonha, mas de uma indignação que ninguém ali conseguiu sacar. A cena parecia um circo, o rico rindo, o gerente se achando dono do mundo e o mendigo sendo tratado pior do que lixo. A cada passo empurrado para trás, ele ouvia mais provocações. Esses caras só servem para atrapalhar. Não tem nada na vida e ainda querem sonhar com Ferrari, ironizou um. Um jovem funcionário completou. Se deixar esse aí entrar, ele rouba até o tapete. Do outro lado, a Camila, funcionária nova, apertava os punhos escondida, com vontade de gritar. Vocês perderam a noção, mas o medo de ser demitida a calava. O gerente, com aquele sorriso nojento, disse, olhando para todos. Lugar de gente assim é na rua, não aqui dentro. Aqui só entra quem tem dinheiro de verdade. A humilhação era tão forte que até quem tinha coração de pedra sentiria vergonha daquele espetáculo cruel. Mas o que ninguém ali sabia era que aquele homem tratado como um nada era, na verdade, Heitor Nogueira, um bilionário disfarçado que tinha motivos muito claros para se passar por mendigo. Ele não estava ali por acaso. Queria enxergar quem realmente tinha caráter e quem só via valor no dinheiro. A partir desse momento, cada palavra dita contra ele se tornaria uma marca, e cada gesto de desprezo teria um preço alto a ser cobrado. E você vai ver como esse jogo vai virar de uma forma chocante. Então, já se inscreve no canal Histórias de Redenção, ativa o sininho, deixa seu like e comenta, porque agora começa a parte que ninguém espera. A humilhação vai se transformar em justiça. O sol brilhava forte sobre a fachada envidraçada da loja, refletindo o luxo de um mundo onde só alguns privilegiados podiam entrar. A porta automática se abriu, e para choque dos vendedores, lá estava o homem com roupas rasgadas, sandálias gastas e barba desgrenhada de novo. Imediatamente o gerente, Álvaro Montenegro, fez uma careta como se o ar tivesse sido contaminado. Ele avançou rápido, bloqueando a entrada e disparando em alto e bom som. Suma daqui, mendigo fedorento! Você não pertence a esse lugar. O impacto daquelas palavras foi tão brutal que o ambiente congelou por um instante antes de explodir em risadas e comentários maldosos. Heitor respirou fundo, tentando manter a calma. Ele deu um passo tímido. Eu só queria olhar. Mas antes mesmo de terminar a frase, foi empurrado no peito com violência. Olhar? Você acha que pode chegar perto de uma máquina dessas? Nem em sonho! Gritou Álvaro. Clientes e funcionários riram em coro, como se estivessem vendo um show. Alguns pegaram o celular para filmar, como se a humilhação de alguém fosse entretenimento. Olha lá, pessoal, parece até cena de novela, debochou um homem de terno. Mendigo achando que pode comprar Ferrari. Essa é boa. O constrangimento era tão grande que até quem não ria preferia se calar com medo de ser alvo também. Heitor, sentindo o coração apertar pela dureza das pessoas, tentou mais uma vez abrir a boca. Eu não vim aqui, mas Rogério Antunes, outro cliente arrogante, interrompeu em voz alta. Se quiser, eu dou umas moedas para você lavar os pneus. Pelo menos serve para alguma coisa. A risada dele ecoou, alimentando a zombaria coletiva. Heitor fechou os olhos por um instante, respirou fundo e murmurou baixinho. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Poucos ouviram, mas a frase carregava uma força que seria entendida no futuro. A crueldade não estava apenas nas palavras de Álvaro, mas no tom de espetáculo que ele fazia questão de dar à humilhação. Ele queria palco, e o público aplaudia com deboche.
Camila Vasques, a funcionária mais nova, observava de longe. Seus olhos marejados denunciavam o desconforto que tentava esconder. Ela cochichou para si. Isso não tá certo. Ninguém merece passar por isso. Mas a voz dela se perdeu no meio das gargalhadas. O gerente, satisfeito, abriu os braços e disse para todos ouvirem. Aqui só entra quem tem dinheiro de verdade, quem tem o que mostrar. Não vou permitir que um miserável encoste nesses carros. Heitor tentou mais uma vez. Eu não vim aqui, mas não conseguiu terminar. O desprezo coletivo era completo. Ninguém ali via um ser humano, apenas um estorvo. Camila, no entanto, não conseguia desgrudar os olhos da cena, sentindo raiva e impotência. Álvaro, dominado pelo desejo de mostrar poder, se aproximou e empurrou Heitor novamente em direção à calçada. Vai, rua é o teu lugar. Aqui é loja de gente importante, não de mendigo. O homem cambaleou, quase caindo, mas se manteve firme. Rogério, como se fosse pouco, jogou uma moeda no chão perto dos pés de Heitor e disse: Olha aí, pega que é mais do que você vale. Foi nesse instante que o silêncio de Heitor se transformou em algo maior do que todos ali podiam imaginar. Ele observava, registrando cada rosto, cada palavra. A cada segundo, o mendigo crescia por dentro, preparando o terreno para algo que ninguém ousava imaginar. Camila, segurando as lágrimas, balbuciou em voz baixa. Isso não vai ficar assim. Não pode ficar assim. Heitor ouviu mesmo de longe, e os olhos dele se encontraram com os dela por um breve instante. Não houve palavras, mas naquele olhar havia um reconhecimento silencioso. Ela era a única ali que ainda via um ser humano. Essa conexão seria a fagulha que mudaria o rumo da história. Heitor deu meia volta, caminhando lentamente pela calçada, sob olhares de desprezo e gargalhadas que ecoavam até a rua. Para todos, ele parecia derrotado, mas por dentro uma decisão já começava a se formar. Ele sabia que a humilhação não passava de um teste, e os que falharam iriam pagar o preço. Dentro da loja, após a expulsão, o clima não era de desconforto, mas de celebração. É isso aí, gerente. Aqui é lugar de gente de verdade, não de parasita, gritou um homem, levantando a taça de champanhe. Camila continuava observando, o coração acelerado. Ela queria falar, mas o olhar firme de Álvaro a paralisava. Menina, não se mete, faz o teu trabalho e pronto, cochichou uma colega. O medo era a regra do ambiente. A indiferença não estava só no silêncio, mas na covardia de aceitar a injustiça sem reação. O maior crime, muitas vezes, não é humilhar, mas assistir calado. O desprezo disfarçado de luxo continuava. Rogério aproveitou a deixa para ironizar mais. Aposto que esse mendigo tá lá fora agora implorando por comida. Gente assim nasceu para servir. Nunca vai passar disso. As palavras ecoavam como facadas, mas de forma silenciosa. Algo já começava a mudar nos bastidores. O que parecia apenas mais um dia de humilhação, logo se transformaria em uma cena memorável. Heitor, até então em silêncio, levantou a mão devagar, chamando a atenção de todos. Sua voz saiu baixa, mas carregada de firmeza. Vocês estão rindo agora, mas logo vão engasgar com o próprio deboche. A frase caiu como um raio. O olhar dele, profundo e firme, encarava um por um, como se atravessasse a máscara de arrogância que todos usavam. Álvaro, tentando não perder a autoridade, deu uma gargalhada forçada. Olha só, agora o mendigo acha que é filósofo. Vai logo embora, antes que eu chame a segurança. Rogério não resistiu à provocação e voltou a atacar. Em breve vamos descobrir o quê? Que você arrumou um lugar para dormir debaixo da ponte? O salão explodiu em gargalhadas. Heitor deu um passo à frente, aproximando-se da porta de vidro. Sua voz agora saiu mais alta, carregada de emoção. Vocês se acham grandes porque têm dinheiro, mas não passam de escravos da própria arrogância. Hoje vocês riem de mim, mas logo vão perceber que não é o carro que faz o valor de uma pessoa. É o caráter. Aquelas palavras atravessaram o ambiente como uma lâmina afiada.
Tá pensando que é quem para falar assim? Você é só um lixo que entrou aqui por engano. Sai daqui agora! Gritou Álvaro, empurrando Heitor novamente. Desta vez, ele quase caiu de joelhos na calçada. Rogério gargalhou alto, apontando. Olha só, até tropeça. Camila, sem aguentar mais, murmurou baixo. Meu Deus, o que eles estão fazendo? Heitor percebeu o sussurro e seus olhos se voltaram para ela novamente. Havia um agradecimento mudo naquele olhar, uma conexão que dava forças para resistir. Aos poucos, o salão inteiro parecia dividido. O deboche ruidoso dos arrogantes e a estranha inquietação que começava a surgir nos demais. O mendigo não parecia derrotado. Heitor, firme na calçada, respirava fundo, absorvendo cada palavra. Ele sabia que estava sendo subestimado, e era exatamente isso que faria o impacto ser devastador quando a verdade viesse à tona. Ele ergueu o rosto, limpou a poeira do casaco rasgado e disparou. Vocês não têm ideia de quem estão tratando assim, mas em breve vão descobrir. A frase cortou o ar como um trovão. Heitor deu alguns passos para trás. Vocês vão se lembrar deste momento, disse antes de se afastar. O gerente bufava de raiva, mas no fundo sentiu uma pontada de medo que não queria admitir. Foi então que ouviu uma voz suave atrás de si. Espere. Ao se virar, encontrou Camila correndo, com o rosto vermelho de indignação e um copo d'água nas mãos. A jovem, ainda ofegante, estendeu o copo e disse: Desculpe por tudo o que aconteceu lá dentro. Isso não é justo. Heitor aceitou o copo, olhou fundo nos olhos dela e respondeu: Você foi a única que não perdeu a humanidade aqui dentro. Lembre-se disso. As palavras saíram firmes, carregadas de significado. Quem é você de verdade? Arriscou perguntar Camila, quase sussurrando. Heitor sorriu de leve, mas não respondeu. Um dia você vai descobrir, disse, antes de beber o gole d'água. A resposta enigmática deixou Camila intrigada, mas também lhe deu esperança. Ele entregou o copo vazio de volta para Camila e agradeceu. Obrigado por não fechar os olhos. Nunca subestime o valor disso. A jovem emocionada prometeu. Eu não sei se vou estar à altura, mas eu sinto que você não é quem eles pensam que é. Volta amanhã. Eu sei que algo vai acontecer e eu quero estar do seu lado. Heitor a encarou por alguns segundos. Eu voltarei, mas não como você imagina. Horas depois, o telefone da recepção tocou. Um comprador misterioso queria vir hoje mesmo fechar negócio e levar 3 carros de luxo à vista. A notícia se espalhou como fogo. Álvaro, empolgado, esfregou as mãos. É hoje que vamos bater o recorde de vendas. Preparem tudo. Rogério riu. Tá vendo, Álvaro? Esse sim é cliente de verdade, não aquele trapo que você chutou daqui. O barulho de um motor poderoso se aproximou da entrada. Uma Ferrari vermelha de última geração estacionou com imponência. O ronco do motor chamou a atenção de todos. Álvaro ajeitou a gravata, mas quando a porta da Ferrari se abriu, o choque foi imediato. Quem desceu do carro, elegante, altivo, impecavelmente vestido em um terno italiano sob medida, foi justamente o homem que horas antes eles tinham humilhado como mendigo. O silêncio tomou conta. Era como se o tempo tivesse parado. Rogério deixou cair o copo que segurava. Álvaro ficou paralisado. Heitor Nogueira retirou os óculos escuros lentamente, encarando um por um. O olhar sereno, mas afiado, era como um espelho onde cada um via refletida a própria vergonha. Eu disse que vocês não faziam ideia de quem estavam tratando. Agora sabem. Aquelas palavras atravessaram os corações como flechas. O poder havia mudado de mãos e ninguém estava preparado. Álvaro tentou recuperar o controle, mas sua voz saiu trêmula. Senhor, eu não sabia, me desculpe. Heitor o interrompeu. Não precisa explicar. Eu vi quem você é quando achava que ninguém estava olhando, e isso é o que basta. O gerente baixou a cabeça, suando frio. Rogério tentava se afastar discretamente, mas os olhos de Heitor o alcançaram. Você, que se achava grande por ter um carro, descobriu hoje que o maior valor não está no que você dirige,
mas em como trata os outros. A tensão era insuportável. Heitor caminhou até o centro da loja e sua voz saiu firme, grave e cortante. Meu nome é Heitor Nogueira e esta loja já foi minha. Hoje eu voltei apenas para ver quem realmente merece estar ao meu lado. O choque foi instantâneo. Você é o dono, gaguejou Rogério. Heitor olhou para Álvaro. Você pensou que podia medir valor pela roupa, pelo cheiro, pelo bolso. Você esqueceu que respeito é o mínimo. Eu já decidi. Sua época nesta loja acabou. O gerente desmoronou. Eu não me vesti de mendigo. Eu me vesti da realidade de milhares que vocês humilham todos os dias. Eu me tornei o espelho que vocês não querem olhar. Heitor chamou Camila. Camila, venha aqui. Você foi a única que me enxergou além da aparência. A única que não perdeu a humanidade. Pessoas como você são raras e merecem crescer. Voltando-se para todos, Heitor concluiu. Vocês se ajoelham diante de carros, mas ignoram a grandeza de um coração justo. E é por isso que ela será a nova gerente de relacionamento desta loja. Não porque é rica, não porque ostenta, mas porque tem aquilo que vocês não conseguem comprar. Caráter e talento de verdade. Camila, emocionada, revelou o talento que mantinha escondido. Eu falo 3 idiomas fluentemente, francês, inglês e espanhol. E ninguém nunca me perguntou, porque só olhavam para a minha roupa simples. Vocês viram? Estavam rodeados de talento e dignidade, mas preferiram ignorar. A riqueza não é medida pelo tamanho da sua conta, mas pela grandeza do seu coração. Guardem bem isso. Quem humilha, cai. Quem honra, é exaltado. Hoje vocês riram de mim. Amanhã, talvez lembrem desse dia e ajam de forma diferente. A multidão aplaudiu de pé. A cena final, com Heitor e Camila lado a lado na frente da Ferrari, era a prova de que quando a dignidade prevalece, nenhuma humilhação consegue apagar a verdade. A lição estava dada. E você, que acompanhou essa história, já parou para refletir como tem tratado as pessoas ao seu redor? Essa é a reflexão que pode mudar destinos. Se essa história te marcou, não deixe isso morrer aqui. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo episódio.